a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos à mensagem da Palavra de Deus, hoje com o título Devemos ler e estudar a Bíblia? Se a pergunta fosse feita a você, meu prezado ouvinte, qual seria a sua resposta? Sim ou não? Independentemente da sua resposta, nossa resposta seria uma só. Sim, devemos ler e estudar a Bíblia Sagrada. Colocando de forma simples, devemos estudar a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Veja bem a nossa afirmação, não dizemos que a Bíblia contém a palavra de Deus, fazendo reservas de determinadas partes da Bíblia como se ela não fosse a palavra de Deus. Nós dizemos com 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, repetindo, 3,16 e 17. Talvez você não entenda ou não saiba o significado que a Bíblia é um livro divinamente inspirado. Em outras palavras, essa afirmação aponta para nós que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Há tantas perguntas feitas por filósofos e pessoas e que Deus responde a nós nas Escrituras. Por exemplo, se nós perguntássemos a você qual é o propósito da vida, por que você vive? Você saberia dizer? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que o propósito da vida é nós servirmos a Deus. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, e Deus há de trazer a juízo tudo quanto temos feito. Então, qual é o objetivo da vida? Temer, respeitar, acatar a vontade de Deus para a nossa vinda. Se você nos perguntasse, prezado ouvinte, de onde eu venho? A vida após a morte? Então você é uma criação de Deus. Porque Deus, no princípio, no livro de Gênesis 1, 26 e 27, ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em seguida diz, criou Deus o homem e disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e povoai-a. É o que está acontecendo. A vida após a morte, a Bíblia diz que há o caminho estreito que leva à vida e o caminho largo à perdição. Logo, a vida após a morte. O que acontece após a morte, então, é que para pessoas há que uma morte será um lugar de felicidade, conforme apontou Jesus em Lucas 16, 19 a 31. Morreu Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde estava em descanso, consciente. Morreu o rico, foi sepultado no inferno, estava em tormentos. Então são perguntas que são levantadas e nós, consultando a Bíblia Sagrada, vamos encontrar a resposta devida. Como é que você pode chegar ao céu? É uma pergunta importante. Você encontra a resposta em João 14, 6. Jesus dizendo,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa urgentemente de Jesus em sua vida para chegar ao céu. Então, porque o mundo está cheio do mal, além dessas grandes perguntas, como por exemplo, por que luto tanto para fazer o que é certo? A Bíblia dá muitos conselhos práticos em áreas como o que devo procurar para me casar, ter um cônjuge, ser bem-sucedido. Tudo isto há orientações na Bíblia Sagrada. Como posso ser um bom amigo? Como posso ser um bom pai, uma boa mãe? O que é o sucesso e como consegui-lo? Nesse particular, a Bíblia diz que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tem um valor muito grande, muito grande. O seu valor é tão grande que não existe nada no mundo que possa redimir uma alma, nem todo o tesouro do mundo. Como posso mudar de vida? Jesus diz: vinde a mim, os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O que importa na vida é, como nós dissemos, aproximar-se de Deus, viver segundo a sua vontade, constituir a sua família, educar seus filhos, viver aqui durante os anos que Deus lhe conceder e em seguida ter uma casa celestial, como Jesus prometeu em João 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Como posso viver de modo a não olhar para trás e me arrepender? É ter a iluminação que Jesus declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Se não tivermos uma luz para iluminar o nosso caminho, nós vamos errar na vida. Como posso agradar a Deus? Diz o apóstolo Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como posso obter perdão? Nós encontramos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sou um pecador? Sim. Tenho pecado? Sim. Como posso obter perdão? Jesus convida para nos dar o perdão gratuito. Lá na cruz, o ladrão que estava ao seu lado pediu perdão na hora final da sua vida. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus lhe disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Como posso lidar com as circunstâncias injustas e acontecimentos ruins na vida de forma vitoriosa? Aproximar-nos de Deus em oração, contar a nossa situação e pedir a sua interferência em nossa vida para nos tirar de circunstâncias adversas. Está no capítulo 6 de Mateus, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que ouve recompensará. Devemos ler a Bíblia, repetimos, porque ela é totalmente confiável, inerrante. A Bíblia é a única entre tantos livros chamados sagrados, pois nos dá simplesmente ensinos morais, dizendo: confie em Deus. E ao contrário, nos dá a capacidade de testá-la, verificando as centenas de profecias que constam mormente no Antigo Testamento e a prova do seu cumprimento no Novo Testamento. Então verificamos os registros históricos, checando os fatos científicos que relata, como lemos no livro de Gênesis, a criação do mundo. Aqueles que dizem que a Bíblia tem erros, seus ouvidos estão cerrados à verdade. Uma vez Jesus perguntou o que era mais fácil: dizer a uma pessoa: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda. A pessoa era paralítica. Então
ele provou que ele tinha capacidade de perdoar pecados, algo que não podemos ver com nossos olhos, mas ele curou o paralítico incontinentemente. Toma a tua cama e anda. E ele se levantou na frente de todos. Então, ele demonstrou que tem poder tanto para perdoar como curar. E a nós é dada a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira quando apresenta áreas espirituais que não podemos verificar com os nossos sentidos, mostrando-nos, ou mostrando-se, melhor dizendo, verdadeira, naquelas áreas que podemos examinar, por exemplo, história, profecia e até mesmo a ciência. Então dizemos ao prezado ouvinte, devemos ler e estudar a Bíblia porque Deus não muda e porque a natureza humana não muda. Se alguém disser para você, olha, não estude a Bíblia porque a letra mata, você pode responder, você não está dando uma resposta apoiada na Bíblia, porque há uma recomendação para lermos a Bíblia, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a Bíblia é tão relevante para nós quanto era quando foi escrita. Enquanto a tecnologia se transforma ao nosso redor, os desejos e a natureza da humanidade não mudam. Você achará, ao ler as páginas da história bíblica, que quando, falando de relações pessoais e sociedades, não há nada novo debaixo do sol. É uma expressão dada pelo grande sábio Salomão. E enquanto a humanidade, como um todo, continua a buscar amor, satisfação em todos os lugares errados, Deus, nosso bom e amoroso Criador, nos diz que nos trará alegria duradoura. Sua palavra revelada, as Escrituras, são tão importantes que delas, disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É uma citação de Mateus 4, versículo 4. Em outras palavras, se você quer viver a vida em seu máximo potencial, como foi a intenção de Deus, ouça e considere a palavra escrita de Deus. Isto é mais importante do que até comer. Devemos ler, estudar a Bíblia, porque há tantos ensinamentos falsos ao nosso redor, mas a Bíblia nos dá um padrão de medida pelo qual podemos diferenciar a verdade do engano. Ela nos diz como Deus é. Ter uma impressão errada de Deus é adorar um ídolo ou falso Deus, pois assim estamos adorando algo que não é Ele. A Bíblia nos diz que alguém verdadeiramente chega ao céu por meio de Jesus Cristo, como já dissemos. Quando perguntaram ao carcereiro de Filipos, que devo fazer para me salvar? Disseram prontamente, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E se você crer, diz a Bíblia como fazer, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então aí está nossa posição face à Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia, sim, mas também ir mais adiante e estudar a Bíblia para que conheçamos a vontade de Deus para nós. Amém.
Os habitantes de Sodoma e Gomorra que morreram na destruição das duas cidades cessaram de existir? Antes de dar a resposta, nós lemos o texto que diz o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, a resposta à pergunta se os habitantes de Sodoma e Gomorra que morreram na destruição das duas cidades cessaram de existir, a nossa resposta é não. O texto bíblico de Judas 7, que foi lido por nós, mostra isso, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Judas os descreve nos tempos do Novo Testamento como sofrendo a vingança do fogo eterno. A palavra sofrendo nesta passagem é um particípio presente que expressa ação durativa progressiva, e que isto não é um presente histórico, está mostrado pelo tempo presente do verbo são postos. Ainda mais, temos as palavras de Jesus que se referiu aos habitantes de Sodoma e Gomorra, que estarão vivos no dia do juízo, conforme nós lemos em Mateus 11, 23 e 24. Palavras de Jesus: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então aí está dizendo Jesus que a cidade que presenciou mais milagres dele, Cafarnaum, e não se arrependeu dos seus pecados, no dia do juízo ela será mais punida do que propriamente os cidadãos da cidade de Sodoma e Gomorra. Bem, pastor, então nessa linha de raciocínio, né, que o senhor acabou de nos explicar, se os habitantes então de Sodoma e Gomorra vão comparecer no dia do juízo final, então eles devem estar vivos hoje, imagino. E qual lugar que eles poderiam estar vivos hoje? Eles estão vivos no Hades, palavra grega que significa mundo dos mortos. E essa palavra grega, ela é traduzida para o português pela palavra inferno, ou, como nós dissemos, mundo invisível dos mortos, que é o que significa essa palavra. Não tem nada a ver com o lugar do corpo. O corpo tem uma palavra específica grega, que é tafos, referindo-se à sepultura, minema, menemeio. Agora, quanto à posição da alma, do espírito, conscientemente estão neste lugar chamado Hades, que é o mundo invisível dos mortos. Bem, baseado nisso, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor sempre nos ensina, né? O que o senhor acabou de falar, qual é a prova bíblica que pode ser apresentada para o que o senhor acabou de nos ensinar? O mesmo Jesus esclareceu a existência desse lugar, indicado como Hades, em Lucas 16, 19 a 31, mas eu vou ler apenas os versículos 22 a 24. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
seio de Abraão, o lugar dos justos do Antigo Testamento. Estavam conscientes e em descanso. E clamando, o rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então aí estão, no mesmo Hades, separado por um abismo. De um lado está o lugar dos justos, chamado seio de Abraão, justos do Antigo Testamento, e o outro lado que permanece inalterado, que é o Hades, lugar dos que recusaram ou não tiveram Cristo na sua vida. Baseado então nessa passagem de Lucas, né, que o senhor acabou de ler, 16, 22 a 24, podemos então afirmar, digamos assim, que o espírito não morre no intervalo entre a morte e a ressurreição? É isso que quer dizer, pastor? Sim, não morre. A Bíblia declara que morre o corpo e não o espírito, que permanece consciente, ou num lugar ou no outro. Por exemplo, nós lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 26, o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, isto dizendo então que o corpo morre, o espírito não. Assim como o corpo sem o espírito está morto. Então o corpo precisa do espírito para viver e o espírito vive independentemente do corpo. O espírito do cristão hoje vai estar com Cristo no céu, de acordo com Atos 7, 55, 56 e 59. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, fez uma pregação, foi rejeitada pelos líderes religiosos judaicos, que começaram a apedrejá-lo. E à medida que as pedras caíam, ele foi entrando em êxtase e olhou para o céu, viu Jesus em pé ao lado do Pai e disse para Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E diz o texto então, 59, estas palavras que ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, de modo que ele foi estar com Cristo lá no céu, enquanto seu corpo caía inconsciente, para ser em seguida ser sepultado. De modo que esta é a posição, à luz da Bíblia Sagrada, que nós cremos. Temos aqui também uma pergunta que nos causa bastante curiosidade, digamos assim, pelo que ela afirma. Diz o seguinte: por que em Levítico 12:2 lemos: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E recomenda que no caso de menina, o resguardo seria dobrado, como lemos em Levítico 12:5. Então, se for menino, 1 semana. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, o dobro, como na sua menstruação. Como o pastor pode explicar essa passagem bastante curiosa? Sem dúvida que é intrigante, vamos assim dizer, essa diferença entre gerar uma menina e gerar um menino. Agora, estudos mostram que o período necessário para uma mãe se recuperar do parto de uma filha mulher é maior do que o tempo requerido pelo pós-parto de um filho homem. Talvez a ordem de Deus dizendo que a mulher ficaria imundo
imunda tantos dias, tenha sido um modo de proteger a saúde da mulher no período pós-parto, sendo que, estando ainda imunda, ela não poderia participar de atividades religiosas ou sociais, o que normalmente exigiria ela se ausentar de casa. É uma explicação que damos, porque não temos outra fora dessa colocação, porque a Bíblia não diz mais nada sobre o assunto. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura? Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Quero te obedecer. Quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Amém. Aleluia. Isabel, do Pai Cará. Deus abençoe você, Isabel. Eu sou casada apenas no civil. Aos olhos de Deus, eu estou em prostituição. Preciso me casar no religioso? Eu quero dizer à nossa consulente Isabel, Isabel, você está de parabéns. Você está casada legalmente. Porque o casamento legal é aquele que se faz perante as autoridades constituídas. Vai-se ao juiz de paz, prepara os documentos e celebra o casamento. O casamento religioso é uma opção. Pode ser e também pode não ser.
Mas o que vale diante da Bíblia é o casamento legal. Está no livro de Hebreus 13, versículo 4, o casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então, nada a temer e parabéns pelo seu casamento legal no civil. Laodiceia José Menino. Tem uma neta que não é cristã. Ela se casará no próximo dia 30, em uma igreja católica. Eu não concordei, mas já está tudo certo para que isso ocorra. Meu coração está triste. Eu devo ir à cerimônia mesmo num templo católico? Eu quero dizer ao nosso consulente Laodiceia o seguinte, que nós lamentamos é que se sua neta deve fazer um tipo de casamento fora do propósito de Deus. Se ela é uma jovem que foi criada dentro das doutrinas bíblicas, ela deve ter conceitos bíblicos que não combinam com o seu noivo atual e seu marido futuro. Então, dentro de casa haverá duas opiniões divergentes, e isso é muito prejudicial, de acordo com 2 Coríntios 6, 14 a 17. Não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. E o casamento é para ser unido. Está escrito no livro de Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então aí está uma suposição, que estou falando, de que ela fosse uma jovem crente, que tivesse princípios bíblicos. Agora, quanto a senhora estar presente, não vejo inconveniente, porque o fundamental já foi deixado de lado, que é escolher uma pessoa que tivesse convicções bíblicas, que servisse a Deus, porque o casamento tinha probabilidade de êxito, mas fora da vontade de Deus não podemos dizer nada. Pastor Edson, do bairro Boqueirão. Os espíritas dizem que o sono é um treinamento para a morte. O que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia não diz que o sono é um treinamento para a morte. É um sono para o corpo. Então, quando o corpo é levado ao cemitério, ali se diz que os corpos dormem, como lemos no livro de Mateus 27:52, muitos corpos de santos que dormiam. Então, o sono é uma palavra aplicativa à inconsciência do corpo, não à inconsciência da alma. Porque a alma sobrevive à morte do corpo, e quando é um cristão, vai estar com Cristo, nesse intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo. Se não é cristão, vai para o outro lado, que nós chamamos o inferno. A palavra grega no Novo Testamento é a palavra Hades. Morreu o rico e foi sepultado seu corpo. No Hades, estando em tormentos, viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 19 a 31. Então estranhamos essa afirmação que os espíritas dizem que o sono é um treinamento para a morte, considerando que eles têm um tipo de colocação que a morte leva a alma da pessoa a perambular pelo espaço sideral até um tempo em que entre no outro corpo, procurando obter, por fim, a posição de um espírito puro. Quando se consultassem a Bíblia, saberiam que a única coisa que torna nosso espírito puro é o sangue de Cristo.
que nos lava dos nossos pecados e torna a nossa alma, o nosso espírito mais alvo do que a neve. Então, essa forma aqui da pergunta não está bem clara, mas respondemos segundo a Bíblia. Pastor Natanael, existe oração forte? Não existe oração forte. Existe sim oração que Deus ouve. E em 1 João, capítulo 5, versículos 14 a 16, diz o texto: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir pecar a seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida. Então, há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Então, essa expressão oração forte não é um termo aplicativo à Bíblia Sagrada. É bíblico dizer em oração ou ficar declarando eu determino, eu profetizo? Não. Em qual momento nós encontramos na Bíblia Sagrada homens de Deus do passado usando dessa expressão? Pelo menos eu nunca li. Vamos citar algum exemplo. O caso de Jó, quando foi atingido por uma perda total, até a morte dos seus 10 filhos de uma vez, quando ele ficou doente, a ponto de sua esposa lhe dizer, blasfema de Deus e morre, ele não disse, eu determino saúde, cura para o meu corpo. Ou como outras expressões, eu não aceito essa condição. Eu me revolto contra essa situação na qual estou. E quero dizer que Jó conhecia o Deus vivo e tinha um espírito de quem ama e teme a Deus. E encontramos outros personagens da Bíblia também que jamais usaram tais expressões modernas. Eu determino dando ordens para Deus. Onde é que eu estou? Quem sou eu, pobre pecador, usar de expressão de autoridade como Deus fosse meu empregado? Caso de Abraão, caso de Moisés, caso de José, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Pedro, Paulo, Barnabé, Timóteo e tantos outros que com humildade, simplicidade, esperança e fé andaram diante de nosso Deus e Pai. É correto profetizar onde qualquer um profetiza o que quer e como quer? É só abrir a boca e profetizar dizendo, eu profetizo as bênçãos, profetizo as curas, profetizo as quebras de maldição? Não. Isso também é teoria da teologia da prosperidade. Porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo inspira alguém a falar, é uma coisa. Agora, falar de modo próprio, eu te digo, eu te profetizo, está fora. Uma pessoa só pode profetizar pelo dom da profecia que Deus dá, e nós só podemos profetizar se Deus der a mensagem. Senão, diz a palavra,
em 1 Coríntios 14, 29. Se Deus não der a palavra, fique calado. E diz mais no versículo 30, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então aí a ordem, e nós precisamos consultar esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, porque é a orientação para aqueles que creem nas manifestações do Espírito Santo. Pastor, é correto consultar os mortos conforme o rei Saul consultou o profeta Samuel através da pitonisa de Endor? 1 Samuel, capítulo 28. Se é possível, sim. Qualquer pessoa tem liberdade de fazer essa prática chamada mediúnica. Agora, é correto? Deus aprova? Aí que está o problema. E nós queremos dizer, baseado na Bíblia, que Deus não aprova consulta aos mortos. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 em diante, Deus dizendo ao povo de Israel: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aí está taxativamente proibido por Deus. Agora, a pessoa é livre. Ela pode desobedecer a Deus. E diz o versículo 12 desse texto lido: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E se perguntar-me qual é o resultado da ida de Saul consultar a médium de Endor, o que se deu com ele? Está a resposta no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E se quisermos mais saber a respeito do assunto, nós fazemos questão de citar Isaías, capítulo 8, versículo 19. Você, minha prezada ouvinte, porque isso se dá notadamente com as mulheres, consultar pitonisa, consultar astróloga, médium e feiticeira. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que cochicham e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Qual a resposta que você vai dar? A Bíblia diz: a lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz. Pessoas que consultam mortos, deixando de consultar a Bíblia Sagrada a respeito de seus problemas pessoais, de seus pecados, estão errando. Por isso que nós cristãos
recitamos com frequência o que está no livro de Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ora, vamos consultar o Deus vivo e deixar de consultar mortos, porque isso não é apoiado pela vontade de Deus. Rubens, da cidade de Cubatão. Uma pessoa, estando afastada dos caminhos do Senhor, se essa pessoa vier a falecer, ela perde sua salvação imediatamente? Ou só no julgamento final é que ela vai ser julgada para saber se será salva ou não? A Bíblia diz declaradamente em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Pessoa que morre, estando afastada de Deus, ela continuará afastada de Deus. Pessoa que falece perto de Deus, ela estará perto de Deus. Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Para que descansem de suas fadigas e suas obras as acompanhem. Vou repetir. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Deixam suas fadigas da terra e suas obras os acompanham. São pessoas que dizem como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo dizia que não perdia nada com a morte, pelo contrário, ele ia estar perto de Cristo. Mas uma pessoa que se afastou, que se desviou, essa pessoa está fora do propósito de Deus, e não há chance nenhuma de retornar depois da morte. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. São as promessas mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas
a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se nas estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então o crente, fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. De Israel, oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso
Cristo, maravilhoso Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Distintos telespectadores, nós estamos chegando ao ponto final do nosso programa Consultando a Bíblia e aproveitando o ensejo, nós queremos fazer um convite a vocês para visitar nossas igrejas aqui na Baixada Santista, sempre aos domingos às 19 horas. E vamos agora orar a Deus, pedir a sua bênção sobre nós, também extensivas à sua família. Senhor nosso Deus, nós invocamos o Teu nome, suplicando a Tua bênção sobre nossos ouvintes, telespectadores, e que também suas famílias sejam abençoadas por Ti. Tudo te pedimos no excelso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.